Boa noite. Meu nome é Gadi Adler. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Cresce, o nosso presidente, o senhor José Augusto Viana, o senhor Enzo, que me deu a oportunidade e foi meu primeiro contato aqui, e a dona Cris, que fez a interface comigo. Eu gostaria também de pedir desculpa, mas eu tenho sotaque e eu vou tentar falar mais devagar para que seja mais claro. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de contar um pouquinho a minha história, de onde eu vim, porque eu acredito que nenhuma pessoa é uma pessoa que nasce no vazio. Qualquer pessoa é um resultado do povo de onde ele veio. E como eu vim do povo judeu, onde meus avós, meus bisavós especialmente, mas meus avós também perderam toda a família no Holocausto, foram eliminados pelos nazistas, mas o povo judaico, ao longo da história toda, foi povo perseguido, que sempre tive a coragem e a força para se reerguer. Então, a história nossa é uma história de superação. Como tem aqui, que a dificuldade, ela forja a nossa personalidade. Ou como a gente falava no exército israelense, que nos não mata, nos fortalece. Então, dos dois lados, tanto de minha mãe como de meu pai, as famílias se perderam todos. A minha avó se salvou porque ela veio para Israel cedo. Eles já perderam grande parte da família no Primeiro Guerra Mundial, onde minha avó era polonesa e vendia cigarros na rua de Budapeste, porque fugiram dos nazistas. Só uma história, por exemplo, o avô dela tinha uma loja de mercearia, uma quitanda, lá na cidade deles. Quando o exército russo entrou, ele começou a fazer negócios com eles. Dois soldados russos um dia encheram a cara, falaram: os judeus têm muito dinheiro. Deram uma machada na cabeça dele, pegaram todo o dinheiro, e a família voltou, não tinha nada. Só que toda a família trabalhou junto para mandar os dois irmãos mais velhos para Varsóvia, que eles estudaram para ser advogados, pensando que depois eles vão ajudar a família toda. Então, tem uma história nos livros sagrados judaicos que fala assim: um cara passando na rua e ele vê um velho plantando uma árvore de fruta. Ele fala para ele: por que você está plantando essa árvore? O velho fala para ele: eu estou plantando para meus filhos, como meus pais plantaram para mim. Então, o conceito judaico é sempre a gente ter uma noção de povo, de continuação. Hoje em dia, a gente vê na sociedade, o cara fala: não, eu quero viajar, meu filho vai se virar. O pensamento é diferente. O pensamento é sempre, por exemplo, do lado do meu pai, o meu bisavô era um dos judeus mais ricos da Hungria. Ele tinha concessão do imperador Franz Josef, do Império Austro-Húngaro, para cortar florestas. E ficou muito rico, ele tinha mais de 50 funcionários na fazenda dele. Só que em 1944, depois que a Berlim já se rendeu, os húngaros entraram e mataram a família toda. O meu avô, que estava na Romênia, ele conseguiu se superar na Segunda Guerra, só que os russos entraram na divisão, a Romênia ficou comunista, e os comunistas tomaram dele tudo. Ele tinha 2 fábricas e várias lojas, e ele virou um funcionário em uma das lojas que era dele. Desde que agora a gente está recebendo umas imóveis que era da família, porque quando os romanos queriam entrar na União Soviética, eles tinham que devolver. Então, a história, 12 anos depois das comunistas entraram, eles foram para Israel. Meu pai, que já era engenheiro, meu tio engenheiro e minha tia médica. Meu pai começou como técnico simples na companhia de eletricidade. Até ele tinha vergonha, porque ele já tinha uma certa posição fora. Ele virou líder do maior sindicato de Israel e depois se aposentou como vice-presidente da companhia de eletricidade. Minha tia era médico, meu tio era construtor. Meu avô nunca conseguiu se recuperar, mas como ele era tipo de um rabino, a religião ajudou ele muito a superar as coisas. Então, esse é o resultado dessa história o tempo todo,
e também de uma história israelense, que eu costumo falar, os israelenses são muito diferentes do que os judeus no mundo. Enquanto os judeus no mundo são educados a ser comerciantes, nós em Israel somos educados para ser soldados. A nossa sobrevivência depende disso. E a cabeça de soldado é diferente da cabeça de um comerciante. Aí, nós o tempo todo é a batalha, o tempo todo é a superação, o tempo todo com a consciência que vai chegar um dia que nós vamos poder perder tudo. E dentro desse contexto, nós construímos nossa vida. Então, eu lembro minha primeira guerra em 73, onde a gente era criança, no dia mais sagrado do judaísmo, Yom Kippur, não anda carro na rua, não tem nada. A gente começou a ver os homens correndo. E chegavam caminhões e levavam os caras para a guerra. Nós, como criança, nós passamos fitas de durex nas janelas, para não ter estilhaço, pintávamos os faróis dos carros que passam para aqui, quando o avião passa, para não acontecer nada. E depois, sim, e depois você vai vendo as pessoas voltando da guerra. Pessoas queimadas, pessoas sem pernas, sem braços. Eu era uma criança. Bem, isso tudo se forma. Eu comecei meu estudo era religioso, eu cresci em família religiosa. Estudei em seminário e depois fui para mosteiro em Jerusalém. Eu estudei 2 anos para ser rabino, só que eu vi que não é o assunto para mim e eu fui para o exército. Depois eu saí do exército, eu estudei filosofia e história, com especialização da religião. Então, fui avançando nisso aí, eu vim morar no Brasil atrás de amor, e aqui eu tive um negócio, depois que eu tive um negócio eu perdi tudo, e eu entrei no ramo imobiliário, e graças a Deus hoje eu estou muito bem. E eu resolvi, depois que eu passei de 50 anos, eu resolvi a compartilhar, fazer uma mudança, voltar para minhas raízes, que são mais espirituais, que eu costumo falar, nós temos que ter a capacidade dentro de nos reinventar em algum momento da vida. Tem que ter, nós vamos ver isso depois, a capacidade de ter a coragem para fazer a mudança. Então, como que nasceu a ideia de você não pode tudo, mas pode e merece ser feliz? Eu sempre estava interessado nessas coisas esotéricas, misticismo, palestras. Eu assisti inúmeras palestras. Em minha época ainda, eu lembro, quando eu quis estudar hipnose, tinha que viajar para a cidade grande e não achava livros. Hoje tem na internet. Eu estudei com Fábio Puentes durante vários anos hipnose, estudei coaching, PNL, todos esses esquemas. Mas meu foco era voltado a negócios. Mas toda vez que eu ia para uma palestra de motivação, do cara falando, você pode tudo, se tem esse filme O Segredo, se você vai colocar uma nota de R$1 milhão, se vai pensar nela, você vai... E eu vi que não funciona, pelo menos para mim não funcionava. Eu sempre queria perguntar para palestrante, se tudo que você fala é verdade, como você não é o cara mais rico do mundo? Que você pode tudo, mas não pode. Eu falo, se eu com meu corpo lindo queria ser um jogador de futebol da seleção brasileira, não posso. Mesmo nenhum tipo de atleta, eu não posso fazer muitas coisas. E por que eu falo isso? Porque se isso motivava as pessoas, não tem problema. Mas se eu vi que isso cria pessoas frustradas. Porque se você consegue tudo, você acha que você consegue tudo. E depois você não consegue, você fica decepcionado. Então, todas essas palestras era tipo de uma droga. A pessoa sai realmente vislumbrado. Ele acha que vai conseguir qualquer coisa. Depois, quando ele volta para casa, no caminho para casa, a mulher liga para ele e fala, traz 2 leites e uma, tá, já caiu tudo. Ele volta para a realidade. Então, as mulheres são boas nisso. Então, nós temos que ter a realidade. E por que não pode tudo? Porque nós temos um controle mínimo
ou bem menor do que está fora de nós. Eu vou dar um exemplo, sou corretor de imóvel também. Eu tive um médico que tive R$1 milhão para comprar um apartamento. Ele queria ir num lugar específico. Eu esperei uns meses e apareceu o apartamento, o cara me deu exclusividade, eu falei, tem um cliente. Então eu estava já contando lá com os 60 mil eu falei, esse mês vai dar para viajar. Cheguei para o médico, comecei a conversar com ele cara muito simpático, ele falou, Gadi, o meu filho separou da mulher, o AP que eu estava pensando vender para comprar esse AP aí, fui. Então, a realidade fora, nós temos um ditado, ditado no alemão ou no Yiddish, que é a língua de judeus do leste europeu, que fala, homem planeja e Deus dá risada. Que não adianta, mas pode e merece ser feliz, porque a felicidade é um estado mental. A felicidade nós conseguimos chegar para ela através de trabalhar nós dentro, nós conosco. Então, eu falo, não pode tudo, mas pode e merece ser feliz. E eu acredito que se você é feliz, você consegue também produzir mais. Você consegue ser, nesse processo da busca da felicidade, você vira uma pessoa mais sincera, que consegue... Que consegue olhar para si mesmo de forma mais honesta e mais humilde e saber que a pessoa quer mesmo. De novo, nós vamos falar, por isso eu vou falar uns conceitos básicos e depois nós vamos falar, eu formulei um sistema de 4 passos que facilita muito para a pessoa conseguir suas metas. Claro que enquanto sejam reais, nós vamos falar sobre isso também. Então, eu fui descendo para as raízes do sistema de motivação moderna e eu queria ver de onde isso veio. Então, depois da Revolução Industrial, quando a máquina pegou o lugar do homem, e no início o homem tinha muito trabalho rotineiro para fazer, não tinha nenhum direito. Nos anos 30 e 40, quando começaram os sindicatos a tomar força e o trabalhador começou a ter direito, nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade de motivar a pessoa. Como eu faço uma pessoa, ele não tem previsão nenhuma. Eu não quero pagar para ele toda vez mais, porque ele me rende um valor fixo. Então, como eu vou fazer que esse cara vai me render mais? E aí entrou o negócio da motivação. Só que os caras não sabiam de onde vem isso aí. Então, para onde eles foram? Para esporte. Os caras, eu lembro nos anos 80, Pat Riley, por exemplo, do cara da Los Angeles Lakers, depois do Boston, do Chicago Bulls, ele era famoso, o Zagallo era muito bom nisso, de motivar as pessoas. Só que as pessoas esqueceram que no esporte, o técnico motiva as pessoas a semana toda, as igrejas fazem isso também. Motiva a pessoa a semana toda, e depois, antes do jogo, no meio do jogo, depois do jogo, e muitas vezes não consegue. Mas esse é o modelo que todo mundo conheceu e foi trazido para dentro de fábricas, e ficou até hoje. Ficou um show de... como droga, ele leva você para cima, mas rapidinho depois você cai. E cai para a realidade, e às vezes a queda é muito dura. Então, aqui entre parênteses, um bônus especial dessa palestra, eu vou revelar o segredo de como os judeus fazem dinheiro. Então, antes disso, eu vou falar, um rabino meu falava, porque antigamente pessoas faziam dinheiro e hoje não fazem. Ele falava porque antigamente a pessoa chegava para a cidade e ele olhava, ele falava, o que tem aqui na rua principal? Ele falava, tem açougue, tem pizzaria, tem lavanderia. O que falta? Falta uma loja de frutas. Então, vou abrir loja de frutas. Ele falou para mim, hoje a pessoa vai, ele olha, ele fala, quem ganha mais dinheiro aqui? Fala para ele, a pizzaria. Todo mundo corre para abrir pizzaria e no ano ninguém tem dinheiro. Então, que eu falo, Albert Einstein falava, se você sempre faz as mesmas coisas, por que você espera resultado diferente?
E eu falo que se você faz o que todo mundo faz, por que você espera ter uma vida diferente? Você tem que achar o seu caminho. E é sempre isso aí, é sempre no dia a dia. Bem, eu vou voltar um pouquinho. Uma história da Revolução Americana e como a história é interpretada de formas diferentes. A gente sempre aprende que o norte era nobre, queria a abolição dos escravos, e o sul queria a escravidão. Só que esquece a falar é o seguinte, que o sul estava dependendo do comércio de algodão. Lá não tinha máquinas. O norte, na influência inglesa, tinha máquinas. Então ele precisava mandar os caras embora, porque para não ter responsabilidade nenhuma. Então, não pegaram as pessoas e falaram, tá, você não é escravo, mas nós vamos dar para você educação, integrar você no mercado de trabalho. Não, você está livre. Mas que é livre? Sem nada, sem conhecimento. E os caras depois contratavam esses caras para trabalhar na temporada para prato de comida. Então, nem sempre é tão bom assim. A gente conta que um passarinho na Sibéria estava piando acima da árvore, querendo voar, ele caiu na neve e sentiu frio, frio, frio. Aí passou lá uma vaca e fez a necessidade acima dele, ele se sentiu tal quente. Aí ele queria sair, ele começou a piar. Passou lá um lobo e comeu o passarinho. Então a conclusão é assim. Nem sempre quem faz a necessidade acima de você quer seu mal. E nem sempre quem te tira dos fezes quer seu bem. E de qualquer jeito, quando você está em situação complicada, não pia muito. Então, nós temos esse negócio que tem que ver tudo coisa como ela acontece. Então, só levando isso para o sistema moderno, porque os empresários, o sistema, ela precisa que você seja obrigado a produzir, porque assim eu tenho um funcionário barato. Então, como isso funciona hoje? Crédito. Nós sabemos que o estudante americano sai da universidade já devendo quase $50.000. E ele tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar. Então, o primeiro segredo do sistema de judeus, trabalha com seu dinheiro, não trabalha com crédito. Eu falo isso muito para meus funcionários. Se você quer uma televisão, tem que ter certo controle, economiza o dinheiro e vai negociar à vista. Apartamento é mais difícil, mas mesmo carro, compra carro menor, economiza e vai comprando. A única vez que a gente pega crédito é quando a gente acha que nós podemos ganhar muito mais do que os juros que nós vamos pagar. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, quando ganha, esse eu vejo muito, eu estava conversando, a pessoa ganha 5.000, me desculpa, mas muitos brasileiros que eu conheço, que se ganha 5, vive de 8. E vai entrar, e corretor tem isso muito. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 30.000. Sério? Não, esse mês eu ganhei 30. E nos próximos 5 meses não ganhei nada. Então ele ganha 5, ele não ganha 30. E essa autoenganação, o que ela leva a pessoa? Ela leva a pessoa a gastar que ele não tem, e essa é uma roda que não tem fim. Então, o judeu, a primeira coisa que ele faz, ele tenta economizar um pouquinho. Depois ele gasta com educação e saúde, e se tem, gasta mais. E aí os caras falam, o cara faz isso durante 50 anos que ele trabalha, enquanto os outros falam, esse judeu merequeiro, deixa minha cervejinha, vou para a praia, a minha negrina está aqui, está bacana. Só que depois de 60 anos, o judeu está lá com 3 imóveis e ele está sem nada, fala, o judeu faz dinheiro. Não é. É como qualquer outra pessoa, é questão de disciplina, questão de muita disciplina. Então, temos que lembrar que o sistema do crédito, ele é um sistema que não funciona sempre a nosso favor. O cálculo tem que ser muito bem feito. Então, eu vou querer conversar sobre conceitos básicos de
que leva a gente a ter problema, como a gente vai superar. O maior medo, eu era pioneiro em São Paulo na transformação de flat para prédio residencial com serviço. E que eu percebi que não importa, às vezes as pessoas estão em prédio, condomínio alto, o valor dos imóveis está caindo e eles têm medo de mudança. A maior parte das pessoas gosta o que eles conhecem. Tudo nós. Esse vem dos tempos antigos, do homem da caverna. Ele gostava de ficar na caverna. Ele gostava de ficar nesse lugar que tem fogo, a família dele está lá. Toda a saída dele de lá, para conseguir comida, que ele era obrigado, era perigo dele não voltar, ou de alguém entrar e matar a família dele. Então, nós temos medo da mudança. E esse medo tem que ser superado. Depois, na aplicação, eu vou falar. O segredo de superar esse medo é como grande parte dos medos é simplesmente fazer contra o medo. É fazer, não ter medo do erro. Se você faz, muitas vezes é melhor, sempre é melhor fazer mesmo errando, que você aprende o que não fazer, do que não fazer nada. Porque as pessoas sempre têm desculpa. Não tenho dinheiro. O tempo não é propício para isso. Eu vou esperar um pouquinho para ver como o mercado é. Eu tive um sócio que sempre falava para mim, Gadi, nós somos pequenos o suficiente que como o mercado funciona não impacta a gente. Nós fazemos nosso destino nesse sentido. Nós fazemos os nossos passos. Nós somos magnatos, donos de rede de supermercado, que se o mercado vai para cima ou para baixo, impacta a gente. Então, temos que perder o medo da mudança. Temos que superar. A segunda coisa que eu gosto de colocar, o Buda falava que a decepção é a diferença entre que nós almejamos e que nós conseguimos. De novo, a decepção, o que é? Quando eu quero uma coisa, quanto mais eu vou querer e quanto menos eu vou conseguir realizar, maior será a minha decepção. Então, o Buda falou, desde que você não sabe o que você vai conseguir, é melhor abaixar a expectativa. Esse que a gente fala, você pode tudo, criando metas irreais, criando metas que são altíssimas, você é fadado à decepção. E nisso aí, muitas pessoas me perguntam assim, eles falam, não, Gadi, mas se eu vou apontar para 100 mil reais, o cara ganha hoje 5. Então, pelo menos 20 eu vou tirar. Não funciona desse jeito. A vida é diferente. Se você vai ganhar 5 mil e vai apontar para 100 mil, o que vai acontecer? Você vai trabalhar hora extra ou vai pegar outro trabalho, cada um no estilo dele. Só que aí você vai conseguir 6 ou 6,5 e você vai falar todo esse trabalho para 6,5. E aí você entra em que eu chamo círculo de decadência. Aí você deixa esse trabalho, já no outro trabalho você está frustrado e acha que não vai conseguir. Mas se você vai apontar, se você ganhar 5, eu vou ganhar 5,5 e você ganhou 6, você fala, se eu vou me forçar mais, eu vou ganhar mais. E tem que saber que isso também tem limite. Não vai de 5 para 5,5. Pessoas quando abrem negócio têm esses sonhos na cabeça. Eu vou vender 100 pizzas, depois eu vou vender 200, depois 500. Se fosse assim, todo mundo era milionário. Quando a gente tem uma certa idade, nós reconhecemos isso aí. Não funciona assim. Eu tive um negócio de entrega de frango, bombou nos primeiros meses. E depois começa problema com mão de obra, que é uma das maiores problemas quando você abre um negócio. E problema com sócios, e você não chega. Ao longo da vida, a gente aprende isso. Agora, o próximo conceito, então falamos da mudança e da decepção. Se alguém me perguntava uma função, uma ideia que resume para mim tudo que deixa a pessoa feliz, eu ia falando aceitação. Aceitar a realidade como ela é, isso não é uma aceitação, tem que entender, uma aceitação, se não é concordar com... É aceitar a realidade, sempre tentar melhorá-la. Mas tem que ter aceitação, porque a pessoa que vive em briga com a vida, com amargura, que ele acha que podia melhor e não consegue, ele não vai conseguir o tempo todo. Vai ser sempre mais difícil para ele.
Agora, para tudo isso aí funcionar, para tudo funcionar, eu acho que a coisa mais importante é a fé. E quando eu falo da fé, não necessariamente a fé religiosa. Eu acredito muito na religião, acredito muito que ela dá força para nós. Mas a fé, como uma qualidade, como a felicidade, estado mental, a fé também é um estado mental. A fé é inerente ao ser humano. Ela que faz mover montanhas. E o Jesus Cristo nos deu a fórmula mágica que como funciona esse mecanismo da fé. Ele falou, assim como sua fé, assim você vai ter. Simples, quanto maior a fé, mais você vai ter. É simples assim. Então, como ter uma fé grande, esse é o problema. Não ter o que você quer. Como ter uma fé grande. A fé tem que ser aplicada, tem que ser praticada no dia a dia. A fé é boa através da ação boa. Quando você faz para outra pessoa, isso aumenta a sua fé. Quando você pensa em ser boa pessoa, é sempre acreditar que tem uma coisa maior do que você. Agora, pessoas podem pensar na natureza, pessoas podem pensar em Deus, em vários tipos de deuses. Eu não... Senão é uma teoria. Eu falo o que eu gosto. Em minha teoria, eu não falo o que fazer. Eu dou técnicas e mecanismos para que fazer. Eu não posso falar para a pessoa que vai deixar ele feliz. Ele tem que saber com ele mesmo que vai deixar ele feliz. E nisso aí eu chego para o conceito que é mais moderno. Hoje eu falo sempre da felicidade, que é um assunto que todo mundo conhece. Mas, na verdade, a gente fala de satisfação. O que é a satisfação? Se vamos imaginar uma montanha, o caminho subindo a montanha é a satisfação. Se eu tenho a capacidade de olhar a vista de vários pontos, eu esforcei, eu cheguei mais alto. A felicidade é o cúmulo. Ela é um sentimento muito mais intenso, mas é mais passageiro. Pensar que a pessoa pode ser feliz o tempo todo é uma enganação. Ele pode ser no caminho da felicidade, ele pode ser satisfeito grande parte do tempo, e nossa vida, aqui não é paraíso, nossa vida vai ter momentos difíceis. E o que nós estamos fazendo, nós vamos ter fracassos. A ideia que a pessoa tem que estar o tempo todo feliz ou satisfeito, o que é possível, ela também deixa muitas pessoas frustradas, porque o que a gente vê nos jornais são histórias de sucesso. O Bill Gates, tem uma pessoa de 7 bilhões de pessoas que consegue ser, hoje é Jeff Bezos da Amazon, uma de 7 bilhões. A chance de morrer em acidente de carro é mais ou menos 1000 vezes maior, mas ninguém acha que vai morrer em acidente de carro. Mas todo mundo acha que pode ser Bill Gates. A chance de ganhar na loteria é maior. Então, enfia na cabeça da gente exemplos que só deixam a gente frustrado, ideais de beleza que nem existem, mulheres bonitas que nem existem, é Photoshop. As próprias, sim, é verdade, 90%. Então, o cara vê... a gente estava falando aqui, esses atores, tudo musculoso. Eles tomam bomba. Ele, se 3 meses toma bomba, emagrece, o cara aparece assim. Agora, o fígado dele, ele tem médicos, ele tem dinheiro, então ele toma remédios para fígado. Contou para mim um amigo meu que é personal trainer, ele falou, chegaram para ele 3 meninas, não com a melhor forma física, elas querem ser como, sei lá, na época eles trouxeram, minha época feiticeira, sei lá. Ele falou, não dá. Mas outro professor fala, começa a encher elas de bomba, e fica com esse voz aí. Aí, não é real. E esse cria decepção nas pessoas. 2 pés no chão é a realidade para nós ter uma vida feliz, ou
uma vida satisfatória na medida do possível. E, por isso, eu criei quatro passos simples para a pessoa conseguir o que ele quer. A primeira coisa é o reconhecimento do problema. Nós sempre falamos que 50% da solução existe no reconhecimento do problema e na definição dela. Porque muitas pessoas, por exemplo, o que eu quero para ser feliz? Muitas pessoas, o que eles querem para ser felizes? É coisa que vem de fora, ele não quer mesmo. Todo mundo quer dinheiro. Mas tem muitas pessoas que eu conheço que gostam de ganhar o dinheiro razoável deles e passar com a família. A minha mulher gosta de ser dona de casa, ela fala disso, isso dá prazer para ela. Por isso ela tem que sair e ser. Ela é advogada também, mas o que ela gosta disso? Tem pessoa que gosta de ganhar um salário razoável e fim de semana passar com os amigos ou com a família, tomando uma cervejinha, fazendo um churrasco. E não, porque nós temos que saber uma coisa. Uma amiga minha falava, Gadi, a vida é um supermercado. Você pode pegar da prateleira que você quer, mas no final tem uma caixa. Porque tudo tem seu preço nessa vida. Não tem eu vou pegar e não vou pagar. Quando nós queremos uma coisa, quando a pessoa tem dinheiro, ele tem que saber que tipo de pessoa ele quer ser, qual é o custo emocional que esse vai tirar dele e qual é o custo real que isso vai tirar dele. Qual é o custo que muitas pessoas que eu conheço, executivos, o cara trabalha 7 dias por semana, para quê? Para 2 semanas por ano ir em classe executiva para melhor lugar que ele tem. Nesse aí eu queria colocar entre parênteses, muitas pessoas confundem dinheiro com qualidade de vida. Por exemplo, eu sou síndico do meu prédio e eu tenho lá um escritório muito bom aqui nos Jardins. Não é meu, mas eu uso ele há quase 20 anos. Então, não é meu, mas eu não preciso pegar trânsito para ir para o trabalho. Quanto dinheiro isso vale? Da pessoa que leva 1h30 para ir e 1h30 para voltar, e às vezes mais. Se eu tenho amigos que têm muito dinheiro, bom, muitas vezes eu uso a casa deles na praia, o barco que eles têm, mais do que eles. Porque eles estão trabalhando e falam, Gadi, pode usar, falar com o caseiro. Então, não é meu, mas eu usufruo. Então, tem que lembrar que tem que focalizar na qualidade de vida. Esse negócio de eu quero ter para mim, tudo bem, isso dá uma certa segurança, mas tem vários jeitos de viver. E o segundo passo é fixar metas. E se a gente entende, como consequência de tudo que eu falei antes, fixar metas, as metas têm que ser reais, pequenas e atingíveis. Senão, você vai se quebrar no caminho. Por exemplo, eu agora estou um pouco focalizado em regime. Então, todos os caras do regime falam isso. Se você quer emagrecer 20 quilos, fala, nos próximos 6 meses vou emagrecer 6, 7 quilos. Tá bom, depois mais 6 quilos. Quando a pessoa quer muito, 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 ele vai acabar sem nada. Então, definir metas, fixar metas pequenas. Eu sempre sugiro escrever isso aí. Eu sei que é chato, eu não consigo fazer isso na maior parte das vezes, mas escrever as coisas é bom. Escrever as coisas é uma coisa que te dá uma noção real. Por exemplo, agora em regime de novo, a pessoa, se ele pensa, não sabemos, o que você comeu hoje? Não, quase não comi nada. E quando ele escreve, ele vê que esse nada é muita coisa para um cara na África, mas tudo bem. Não, mas tem que ser realista quando nós fixamos meta. Tem que ter 2 pés no chão. E sempre voltar. Todas as religiões falaram sobre isso. Quando o budismo, a Buda fala sobre a iluminação, reconhecer a realidade. Não é uma coisa que o cara vê numa nave espacial e leva o cara. É conhecer a realidade como ela é. Conhecer que essa vida é difícil, conhecer as causas, que a velhice, a doença, a morte.
conseguir conviver com isso aí, porque isso dá uma proporção bem legal para a vida. Eu tive um rabino que sempre, quando a gente estava um pouco mais fraco, ele recomendava ir para o hospital, para esses departamentos não muito legais, ver criança em situação que não é legal, ver pessoas. Isso dá outra proporção sobre a vida. Então, a vida requer uma proporção. E para conseguir isso aí, que é um processo circular, porque eu posso fixar metas. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas esse não vai dizer que eu não quero montar um novo negócio ou não quero fazer esporte. E esse exige uma reflexão diária. Eu chamo isso olhar interior e exterior, é uma reflexão simples. Porque eu costumo falar que as pessoas têm tempo para tudo. Ele tem tempo 8, 10 horas no trabalho, claro. Ele tem tempo para assistir televisão 3 horas. Ele come, ele vai para a toalete. Mas uma coisa ele não tem tempo. Ele não tem tempo para pensar sobre a vida dele. Isso não. E aí ele pergunta por que eu não estou feliz. Porque pega um negócio, pega seu trabalho, investe nele, que você investe na tua felicidade, você vai ter um negócio falido. A mesma coisa em relação. A pessoa não investe em nada, ele chega em casa cansado, você senta não dá atenção para a mulher, hoje em dia as mulheres também chegam do trabalho cansadas, não dá atenção para o homem, e depois fala por que minha vida não está boa. Claro que não está boa, você não está investindo nisso, investe no teu negócio, que você investe na tua relação, e você vai ter negócio falido. Você tem relação falida, você não tem felicidade. O bom com a felicidade, ela não exige muito tempo. Então, eu costumo falar para meus amigos, por exemplo, mesmo quando você entra no toalete, não precisa entrar no Facebook para se distrair. Pensa sobre sua vida. Pensa em que você pode ser melhor. Pensa o que você fez hoje. Os caras falam muitas vezes para pensar antes de dormir. Eu não gosto porque eu durmo mesmo. Não, é como meditação, certo? Eu sou pessoa agitada. Sempre que eu sento na meditação, depois de 5 minutos, eu tenho vontade de bater no cara lá na frente, que é uma loucura. Mas investe, dá para você um pouquinho de tempo. E uma coisa que a gente aprende da religião, por exemplo, nesse processo é sempre bom ter um amigo, a sua mulher, ou alguém que você confia, que é como o padre no confessionário, porque quando você fala as coisas, e para outra pessoa com um pouquinho de olhar crítico, você vai ver que exatamente você fala. Quando você escuta a você mesmo, a sua reflexão sobre as coisas, ela é melhor. Ela é mais interessante. Então, fixando metas, olhando, e esse processo tem que ser revisto. Se toda noite nós falamos que tudo na vida, nas coisas boas e nas coisas ruins, é costume. Quando se vai falar, eu entrevistei, quando era no exército, caras que mataram gente, eles falam, a maioria deles, a primeira vez é pouco difícil, depois de 2, 3 vezes, os caras entram na rotina. Homens que traem mulher também é assim, na primeira vez ele está, depois ele acostuma e fica bem legal. Mas nas coisas boas também. Meditação, reflexão, no início é difícil, tudo é difícil. Mas depois fica mais fácil, fica uma rotina para você. Isso vai levar você muito para frente. Resumindo tudo isso aí, antes de nós falar um pouquinho sobre a aplicação, eu falo, se eu resumo tudo, o ter e o ser. A nossa sociedade ensina a gente que tem que ter. Tem que ter carro bonito, tem que ter mulher bonita, ou mulher ou homem bonito, tem que ter casa bonita. Mas o ser humano, ele é um ser humano. Ele quer, ele é. Ele não quer, ele tem. Todos nós queremos comprar um carro novo, usado, mas novo para ele. No início você está empolgado, mas depois de 2 semanas, 1 mês, tá bom, passou. Já passou, porque são coisas finitas, são coisas que não vai... Eles são boas, é ótimo. Gosto de carro bom, gosto de apartamento bom, mas a minha felicidade não depende nisso. A minha felicidade depende no meu ser. Que tipo de pessoa sou? Como eu sou com as outras pessoas que me cercam?
como, se eu sou competente ou não competente no meu trabalho, e assim vai indo. Então, eu sempre penso nisso aí. E aí nós chegamos para a aplicação. A aplicação, eu costumo falar, o que fazer é simplesmente fazer. Essa é a coisa mais importante. Não tenha medo de errar. Quem não erra, só quem não faz. Quem não faz, quem não faz, não tem erro. Porque tem muitas pessoas que sentam nessa posição de jornalista. Sempre critica tudo. Eu falo, a gente abre televisão. Se chove, nossa, fica lá o cara narrador da chuva. Nossa, o que está acontecendo? Se não chove, tem seca. Nunca está bom. Nunca está bom. Como a gente quer uma vida boa desse jeito? Se nós ficamos o tempo todo analisando, faça. Errou, aprende com seu erro, vai para frente. Não deixa o erro se abater. Todas as pessoas que conseguiram alguma coisa nessa vida erraram. Não tem uma pessoa que não errou. Muitas vezes erra muitas vezes, até acertar uma coisa. É o processo natural das coisas. A dificuldade é um processo natural das coisas. A criança, para nascer, demora 9 meses. A pessoa abre um negócio, ele acha que em 2 meses ele vai dar certo. Não. É 1 ano e meio, até chegar... Se o negócio vai bem, se 2 anos, e às vezes mais. E quando dá, às vezes dá bem e cai. Mas a persistência e a perseverança, eles são a base de tudo. Quem não desiste vai ter uma vida feliz, porque a vida é essa. A vida exige de nós persistência. Eu falo, é simples o sistema que eu montei, mas ela não é fácil, não. É um trabalho de dia a dia, o tempo todo, mas consegue, não todo mundo, nós, provavelmente a maioria de nós, absoluta, não vamos ser os homens mais ricos do mundo, mas nós podemos melhorar bastante nossa vida, e mais importante de isso, é ter nossa vida feliz. Porque quando a gente volta para o início, quando as pessoas buscaram a motivação, tem que lembrar, os empregadores buscam dinheiro, ele não busca o bem da pessoa. Ele busca uma pessoa que produz mais. Eu falo que no meu esquema ele produz mais também, mas porque eu penso primeiro na pessoa. E eu queria terminar em uma reza, que se não faz a reflexão, se faz essa reza, uma vez por... que fala assim, concedei-me, o Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquele que posso, e a sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Isso aí, ela facilita a nossa vida, ela dá para nós uma proporção, ela faz que nós conseguimos crescer, que nós conseguimos aceitar a realidade de um lado, mas não de forma passiva, aceitando e fazendo. Então, eu espero que, de tudo que eu falei, cada um vai poder pegar alguma coisa, aceita, mas age. Seja felizes. Muito obrigado.